Obrigada, Débora, pelo convite, obrigada pelo Anshan e fazer parte desse painel aqui com esses profissionais super qualificados para saber como é que a gente atravessa, né, esse momento. Então, eu procurei fazer um apanhado. O meu background é na parte de capital próprio das empresas, né? O BNDES, ele foi fundado em 1952, e eu trabalho na parte de equity, na BNDESPAR, que foi fundada em 1982. O banco ele atua na BNDESPAR através de equity, na parte de financiamento direto e indireto via BNDES, e na parte de financiamento a equipamentos Finame, e a gente tem o BNDES PLC, que ajuda as empresas brasileiras no exterior. Eu estou ligada, né, aqui é a estrutura do banco, né, nós temos 7 diretorias, o presidente, eu estou ligada ao diretor Júlio Ramundo, que é de mercado de capitais, da área de capital empreendedor. E ele também tem a parte de financiamento da área industrial. Bom, o banco, ele apoia com diversos produtos de equity, de capital e também dívida, indústria, infraestrutura, projetos de investimento, máquinas e equipamentos, o cartão BNDES, que foi criado em 2002, que trouxe muito acesso de pequenas e médias empresas, apoio à inovação, apoio socioambiental, exportação e inserção internacional, capital de giro e inclusão social. Sendo que, nas prioridades do banco, né, que são a parte de inovação socioambiental, são os custos mais baixos do banco. Aí, quais são os requisitos aos beneficiários? Eu acredito que muitas das empresas que estão aqui já tomaram crédito no BNDES, né? Mas eu procurei trazer um pouco de cada produto e um pouco dos requisitos. Capacidade de pagamento, a questão cadastral satisfatória, em dia com obrigações fiscais e previdenciárias, não estar inadimplente com o BNDES ou em regime de recuperação de crédito, dispor de garantias para cobrir as operações e cumprir a legislação ambiental. Aqui, cada panelista vai ter uma diferente definição para porte de empresa, né? Mas dentro do banco, para diferenciar a questão de spread, participação, custos e produtos, a gente diferencia dessa forma, né? Micro, pequenas e médias empresas vão no faturamento até 90 milhões de reais. Médias grandes até 300 milhões e grande acima de 300 milhões de reais. Isso vai definir os produtos que a gente apoia e os custos com relação a esses produtos. Aqui é por tipo de operação. Pequenas e médias empresas normalmente são operações indiretas, né? Então, a gente tem, historicamente, essa evolução, sendo que a gente tem aumentado a parte de operações diretas nos últimos tempos, mas 45% são operações indiretas e 55% operações diretas. Aqui a evolução dos desembolsos do banco, né? Em 2015, por conta da crise, teve uma queda bastante na questão de desembolso, e em 2016 a gente espera que seja maior pelas medidas emergenciais que a gente está tomando de abertura de crédito. Em 2008 e 2009 também pode-se observar que foi aí que começou a crescer o orçamento do banco com ações anticíclicas, né? Aqui é por setor de atividade, né? O banco ele já foi um banco muito industrial e ele vem se transformando ao longo dos últimos tempos. A gente também é um grande financiador da infraestrutura, não só diretamente, mas a gente vem buscando também incentivar o mercado de capitais. A gente vem trazendo oportunidades de maior investimento em TJLP, por exemplo, para projetos de infraestrutura logística que fizerem emissões de debêntures de mercado. A parte agropecuária também dobrou, né, de 2009 para atualmente, e a parte de comércio e serviços também cresceu. Então, o que a gente vê aí é um achatamento do banco como banco unicamente financiador de indústria. E aqui é a questão de orçamento, né? 30% mais ou menos é para pequenas e médias empresas, micro, pequenas e médias empresas, e 70% para médias e grandes empresas.
Abrindo aqui a prioridade, o banco tem como prioridade micro, pequenas e médias empresas. A gente vem aumentando a atuação nesse segmento, trazendo novos produtos. A questão do cartão BNDES foi revolucionária no banco, né? Eu vou mostrar um pouco mais de dados a partir de 2002. Então, aqui, em número de operações, né, dados do primeiro semestre de 2015, a gente tem uma quantidade de operações com micro, pequenas e médias empresas muito grande, e isso é possível através dos agentes financeiros. E também a parte de orçamento também, isso vem crescendo ao longo do tempo, né? Aí aqui eu procurei mostrar como é que uma micro, pequena e média empresa normalmente pega o crédito do banco, e isso é através de um agente financeiro, né? E aí você tem diversos produtos, mas basicamente você se dirige a uma instituição financeira credenciada, apresenta a documentação, avalia a concessão de crédito, negociação de garantias e aprovação da operação. A gente tem o FGI, que eu vou apresentar um pouquinho mais à frente, que a gente tem um espaço de 5 bilhões aí para dar garantias para operações de micro, pequenas e médias empresas. E aí o terceiro passo é a liberação dos recursos pelo banco. Então, o FGI é um fundo garantidor para investimentos, né? A gente tem, eu tenho um dado aqui, né? A gente tem custos muito inferiores a outros fundos garantidores, né? Considerando o financiamento de R$100 mil com prazo de 60 meses e 80% de garantia, o custo do FGI é 4,31%, comparado ao custo do FAMP de 4,8% e FGO 7,35%. Então, assim, o FGI ele é um instrumento que pode ser pensado aí pelas empresas para reduzir o risco das suas operações e tomar o crédito nos agentes financeiros. E aqui é o cartão BNDES, né? O cartão BNDES hoje tem muitos parceiros, muitos repassadores desse produto. A gente tem também muitos fornecedores credenciados e isso se traduz aqui nos números, né? Eu vou passar um pouquinho aqui a questão de performance geral, né? A gente já fez 704 mil cartões, está presente em 98% dos municípios brasileiros, produtos credenciados, hoje você tem 272 mil produtos, facilitou muito o acesso ao crédito a empresas que não tinham acesso ao funding do BNDES, né? E a gente melhorou um pouco as condições de captação do cartão BNDES. O prazo máximo era 48 meses, hoje a gente, com essas medidas emergenciais que eu vou detalhar à frente, foram para 60 meses. E aqui é a performance ali de 2014, né? Foram 11 bilhões de desembolsos, 800 mil operações, um limite médio de R$77 mil e um ticket médio de compras de R$14 mil. Desde 2002 até 2014 foram 3 milhões de operações e o banco liberou 47 bilhões de reais através do cartão BNDES. E agora eu vou mais para o meu métier, que é a parte de equity, né? O BNDES, ele tem uma carteira muito diversificada e o BNDES atua desde o capital semente até o mercado de capitais, né? O painel ali de Private Equity vai falar um pouco das oportunidades, né, de funding. O banco ele atua apoiando desde o capital semente. A gente criou o primeiro Criatec em 2007, que era BNB e BNDES, foram mais ou menos 100 milhões de reais de investimento nesse primeiro Criatec. Em 2013 a gente fez o segundo Criatec, que foram 186 milhões de reais, e aí entraram outras agências de fomento, de desenvolvimento, juntamente com o BNDES como financiador, como sócio do fundo, né? E o terceiro Criatec, ele foi lançado agora nessa semana e tem 200 milhões de funding. Então é uma oportunidade também para empresas de capital semente, empresas com determinadas características. O fundo de capital semente, a gente está fazendo aí novos investimentos. A gente também tem fundos de venture capital, né? Que aí são para empresas nascentes e empresas early stage, fundos de private equity e participação direta do banco
em empresas emergentes, né, no Venture Capital, e empresas maduras, tanto de capital fechado quanto de capital aberto. Então, nos segmentos mais early stage, né, e startup e seed, a gente participa via fundos de investimento, via fundos de private equity, venture capital e de seed. Nos demais segmentos, a gente atua diretamente. E eu vou mostrar um pouco de números para vocês terem a dimensão do banco nesse segmento. E a BNDESPAR, ela é uma sócia minoritária, transitória das companhias. A gente não busca, como alguns fundos, por exemplo, o Axon, tem controle da companhia, né? A gente muitas vezes participa via acordo de acionistas, né? Com empresas fechadas a gente obrigatoriamente tem acordo de acionistas, mas são em posições minoritárias. E aí a gente participa da governança da empresa normalmente via conselhos de administração e os fundos através de comitês técnicos, né? Então, em setembro, a gente tinha 12 representantes em 12 conselhos fiscais, 48 conselhos de administração e 46 comitês técnicos ou de fundo de investimento. E a BNDESPAR é signatária de acordos de acionistas em 52 empresas. E a gente busca maior transparência e melhoria das práticas de governança corporativa. Então, qual é o perfil, a característica, né, do apoio do banco nas empresas, né? A gente faz participação acionária, debêntures conversíveis, bônus de subscrição ou através de fundos de investimento. E a gente faz tudo, emissão pública, privada e co-investimento. O que a gente pede para as empresas, né? A adoção de práticas de governança corporativa e, em alguns casos, quando a gente tem uma participação maior nas empresas, direito à indicação em colegiados. Normalmente, aí, quando você tem mais de 10% do capital da companhia. E o perfil de investimento, a gente é o patient capital, né? A gente tem um foco de longo prazo aí na participação das empresas. A gente não busca liquidez imediata nesses investimentos, mas a gente busca um horizonte de liquidez acertado com o empreendedor, com o sócio da empresa. E aí, a regra de saída, a gente tem como objetivo estatutário incentivar o mercado de capitais. Então, a saída é preferencialmente via mercado de capitais. E aí vocês podem me perguntar, mas, poxa, uma média empresa vai abrir na Bovespa? A gente tem a questão da saída aí via Bovespa+, também, que é um mercado que a gente vem buscando simplificar e incentivar. E o banco tem até uma regra de dar garantia em subscrição, por exemplo, de empresas que vão a Bovespa+. Então, quais são as características comuns aos investimentos da BNDESPAR, né? Qualidade de gestão, estratégia diferenciada, a governança, né? A saída via Bovespa ou Bovespa+, foco em inovação, perspectiva de retorno vis-à-vis o risco, melhores práticas socioambientais e mitigação de conflitos de interesse. E aí, como é que é o processo de avaliação de empresas? E isso em todos os segmentos, né? Desde do private equity, do venture capital, até participação em ofertas públicas de empresas grandes que a gente, de alguma forma, dê alguma garantia. A gente faz análise do modelo de negócio, da estratégia de mercado, estrutura de governança e aspectos jurídicos da empresa. Aí uma segunda etapa é a parte de valuation, né, de avaliação da empresa, de valor, negociação da entrada em termos de valor, em termos de governança, acordos de acionistas, estrutura da operação, e aí está sempre combinado quais são as obrigações, os direitos do banco e qual é a regra de saída. É feita uma due diligence com relação às questões fiscais, tributárias, trabalhistas na empresa, que a nossa equipe interna faz no caso de companhias abertas, e no caso de companhias fechadas é feita uma due diligence de um terceiro. E ajustes no preço em função do resultado dessas contingências que provém dessa due diligence, né? E aí a diretoria da BNDESPAR aprova as condições do mérito da operação, determinam lá as condições prévias e a gente faz o aporte na companhia. E, se for necessário, atualmente,
todas as nossas operações, mesmo operações em pequenas empresas, como a gente tem participação em diversos segmentos, tem que passar pelo CAD. Em empresas médias e pequenas, normalmente é aquele processo simplificado, mas a gente já teve operações que tiveram que passar no processo mais completo do CAD. E aqui é como é que funciona um fundo de investimento, né? Para a gente ser cotista de um fundo de investimento. A gente tem fundos, né? A característica isso aqui é uma característica geral, são fundos de duração de 7 a 10 anos. O BNDES é um dos cotistas, né? Com isso a gente alavanca os nossos recursos, eu vou mostrar dados ali na frente. A gente tem foco setorial, foco em governança. Então, por exemplo, a gente já lançou fundos de infraestrutura, né, e fundos com foco em governança. A equipe do gestor deve ter de 5 a 10 analistas. É negociado uma taxa de administração, uma taxa de performance. Normalmente, esses fundos têm de 6 a 8 empresas investidas. E a governança do fundo, né, tem um comitê de investimento ou um comitê de acompanhamento e supervisão. E aí, a saída, né, a gente tem via abertura de capital, compra de estratégico, outros fundos de investimento, compra participação ou resgate de ações. E aqui é um pouco do portfólio da carteira, né? A gente tem, e aí são dados de 30 de setembro, que os de final de ano ainda não estão públicos. O valor de mercado da carteira da Vendespar é 65 bilhões de reais. Nós temos 38 fundos investidos. O total de empresas no portfólio são 282 empresas, sendo 155 diretas e 133 via fundos. E aí a diversificação é setorial, né? O banco, ele meio que replica a economia brasileira. Então, a gente tem muita commodity, indústria, e a gente, historicamente, nessa parte de equity, participa bastante em empresas de tecnologia da informação, na parte de inovação, software. A gente é bem atuante nesse segmento. Então, como é que é o portfólio de investimento de fundos de Private Equity e Venture Capital, né? Nós temos são 38 fundos, 133 companhias investidas, 20 estados, 3,4 bi de capital comprometido em 15 setores, e a gente alavanca com os nossos 3,4 bi, 18 bi e meio de outros investidores, né? A gente é o maior investidor nacional em capital semente, Venture Capital, e segundo no país em Private Equity. A gente, justamente pelo objetivo institucional do banco, a gente vem desenvolvendo essa indústria junto com o mercado, né? Então, a gente tem liderança na discussão de elementos de interesse, aspectos regulatórios, gerenciamento dos fundos, e a gente estrutura produtos inovadores, né? Como, por exemplo, o fundo de seed. Então, a nossa atuação no mercado de capitais, o BNDES é um ator importante, né? A gente quer fortalecer o mercado de capitais, a gente quer chegar ao ponto no futuro que o BNDES ele é mais um participante e não tão relevante nesse fundo, e você traga investidores para esse mercado, né? A gente apoia a melhoria de práticas de governança corporativa. A gente tem também, e eu não trouxe na minha apresentação esse foco, porque como aqui o foco é mais pequenas e médias empresas, mas a gente tem uma atuação forte também no desenvolvimento do mercado de renda fixa. Os próximos painéis vão trazer um pouco de dados que são interessantes, porque é uma indústria que tem que ser muito desenvolvida aqui no país, né? Mas, assim, para as médias e médias grandes empresas, eu acho que eles têm que começar a olhar um pouco essa parte de mercado de emissões. E a gente tem uma atuação importante no mercado secundário. Apoio a micro, pequenas e médias empresas inovadoras. E aí é a questão do banco, né? Como banco de desenvolvimento. A gente tem compromisso com longo prazo, uma atuação cíclica e flexibilidade para apoiar empresas de diferentes portes. E aí, a participação de fundos, né? A gente tem um pipeline de fundos, e todos os fundos são processos abertos e públicos, que a gente contrata gestores e apoia os fundos temáticos ou não ao longo dos anos, né? Então, nossos objetivos são ampliar as fontes de captação de recursos de longo prazo, estimular o empreendedorismo no Brasil, difundir boas práticas de governança, fomentar novos gestores,
alavancar recursos e ampliar a cultura de capital de risco. E agora foi pedido para mim trazer também as medidas emergenciais do banco com relação à atuação anticíclica, né? E no início do mês foram lançadas algumas medidas para tentar estimular e manter retomada de investimentos, né? Então, o banco ele está adotando essas medidas para dar fôlego ao caixa das empresas, com possibilidade, por exemplo, de refinanciamento, né? Capital de giro, aquisição de bens e exportação de bens de capital. No PSI, aqui é o refim, né? A gente vai refinanciar parcelas do PSI. Então, podem ter adiamentos de até 12 parcelas de pagamento de principal para o final do contrato, mas aí muda o indexador do PSI, vira um indexador de mercado. E a gente tem um estoque potencial aí de 15 bilhões de reais. No cartão BNDES, como eu disse anteriormente, ampliação do prazo de amortização de 48 para 60 meses. O Progerem, né, a gente apoio de capital de giro, condições diferenciadas pelo porte das empresas para manutenção de produção, emprego e massa salarial. E esse Progerem tem possibilidade de garantia do FGI. As menores taxas, né, elas são para micro e pequenas empresas com receita operacional bruta até 16 milhões. Para esse grupo, a redução foi de 25%, com juros de 11,67% ao ano. Para as médias empresas de receita operacional bruta entre 16 e 90 milhões, a queda foi de 9%, com taxa de 14,71%. E sobre esses custos, né, como eu expliquei, isso é uma operação indireta do banco, tem ainda a remuneração do agente financeiro, que é livremente negociada entre as partes. E o orçamento disponível para o Progerem é de 5 bilhões de reais. E essas operações podem contar aí com o FGI. O Exim, o banco reduziu também o custo da linha de crédito. O foco são empresas exportadoras, né? E destinado ao financiamento da produção interna de bens e serviços, que serão comercializados no mercado internacional. E o objetivo é dar para a indústria nacional, aproveite a conjuntura cambial favorável, amplie o mercado de exportação para seus produtos de maior valor agregado. E para isso o BNDES está disponibilizando 4 bilhões de reais. As taxas disponíveis no Exim pré-embarque tiveram redução de 10% em relação às praticadas anteriormente, ao mesmo tempo que foram ampliados os níveis de participação. O custo mais baixo são para os chamados bens de capital com alta externalidade, que tem importante cadeia de valor no Brasil e o foco em inovação. E aí, para esses equipamentos, exemplificando aqui, são máquinas, equipamentos agrícolas, rodoviários, equipamentos para energia, máquinas, ferramentas. A taxa cobrada pelo banco será de 11,62% ao ano, acrescida de um spread a ser negociado entre o cliente e o agente financeiro. E a cobertura é até 70% do valor exportado. A taxa para outros bens manufaturados, incluindo os demais bens de capital, aeronaves, embarcações, caminhões, ônibus, autopeças e motores, ficaram em 13,64%, com cobertura de 50%. E aqui ficou ruim. Bom, aqui para bens de capital, né, o BNDES melhorou também as condições financeiras, também para esse BK eficiente, né, e os juros foram reduzidos de 10% ao ano para 9% ao ano. Aí essa iniciativa se soma às medidas adotadas pelo BNDES para melhoria de condições de financiamento para aquisição de bens de capital por meio da Finame. E aqui é uma abertura, detalhamento dessas medidas que eu já passei aqui para vocês, né? Aqui é o cartão BNDES em números, dados mais recentes, né? Aqui é o Progerem, os custos nas condições anteriores dos custos atuais, o custo do pré-embarque, aqui a questão, né, dos exemplos dos bens que vão ser financiados por essa linha,
o Finame, e a parte do FGI, né? O FGI tem como foco garantia em operações de crédito micro, pequenas e médias empresas, né? 5,6 bilhões de reais potenciais de operações passíveis de cobertura. E mais da metade dos clientes do FGI acessaram o BNDES pela primeira vez, ou seja, é um instrumento interessante porque essa deficiência de garantia às vezes não permitia as empresas acessarem o BNDES. E com o FGI a gente consegue que as empresas acessem pela primeira vez o banco, né? A cobertura até 80% do financiamento, custo entre 0,8% e 4,9% do financiamento. E é isso. Dúvidas, não fale conosco, ou agora se eu puder ajudar.